Vamos então começar a nossa mentoria de hoje. Vamos tratar sobre confiança, mais confiança, autoconfiança. E eu vou começar já a mentoria de hoje com uma pergunta. Já vai escrevendo aí, quem está com papel, com caneta, vai anotando e vai ter muitos insights ao longo dessa noite. Então, marca aí. Primeira pergunta é: você quer, eu gostaria de transformar a sua vida e, e ter níveis de confiança maior? Isso é fácil, né? Eu tenho certeza que sim. A boa notícia é que a gente pode. Porque não importa, realmente não importa quanta confiança você tem. Você pode ter muita ou pouca confiança. A gente sempre pode ter um pouquinho mais. Esse é um ponto importante. Mas vejam, tudo o que eu vou falar hoje, ele permeia uma linha muito, mas muito sensível entre autoconfiança ou alta autoconfiança, perdão, alta autoconfiança, e é uma linha muito tênue entre a arrogância, ok? Então tem uma linha muito tênue entre eu ser autoconfiante e eu me transformar em uma pessoa arrogante. E no esporte isso é muito sensível, porque níveis ótimos de autoconfiança, de confiança, me fazem performar bem. Níveis baixos de autoconfiança ou níveis excessivamente altos que não estão dentro do que é o ideal para mim, me levam à arrogância e performar bem, ok? Então, já vamos entender isso, tá? Que eu preciso ter esse cuidado. Bem, é um mito que a maioria das pessoas, elas são ou estão confiantes, tá? Na verdade, a maioria de nós falam, relatam, dizem que gostariam de se sentir mais confiantes. Até mesmo pessoas que parecem confiantes por fora, elas ainda assim podem se sentir nervosas por dentro. E eu preciso entender que está tudo bem. Que esse nervosismo que eu sinto, que os meus atletas sentem, que você sente, ele é algo normal, desde que eu saiba lidar com isso. O problema é quando nós não conseguimos lidar com esses aspectos mentais lá internos, tá? Outro ponto interessante é que pessoas confiantes nos seus trabalhos, no seu meio lá no esporte, elas são confiantes lá ou em algo, mas elas se sentem muito tímidas, nervosas, com baixa confiança para outros assuntos. Então tem um atleta que ele entra em quadra, ele nos treinos, ele não tem problema nenhum de confiança. Ele treina muito bem, mas na hora do jogo é um problema. Ou uma outra pessoa que no trabalho não tem problema nenhum, vejam esse exemplo, não tem problema nenhum em falar, em conversar, em fazer a apresentação, mas se ele precisar fazer um approach, uma pessoa numa balada, ele não consegue, porque ele é tímido, falta confiança, entra em pânico para conseguir ir lá conversar com a garota ou, no caso, com o rapaz. E isso
são coisas que acontecem. Então, se o seu atleta gostaria de ter mais confiança, hoje eu vou te mostrar como você pode se ajudar e ajudar o seu atleta, especialmente como você pode usar as ferramentas que eu vou passar depois. Vocês vão receber depois, antes de terminar, no final, 5 arquivos contendo informações para vocês lidarem com a sua autoconfiança, para avaliar a sua autoconfiança, para avaliar a autoconfiança dos seus atletas e para melhorar a autoconfiança. Quando eu falei que essa mentoria Mindset do Treinador Campeão não é brincadeira, eu montei um produto pesado, denso, eu não estava brincando. O que vocês vão ver hoje é um pouquinho do que será a nossa mentoria, que é assim, é conteúdo e aplicação, conteúdo e aplicação. Ok? Então, seguimos. A confiança ela não é algo que a gente nasce com ou sem. A confiança não é um traço de personalidade que a gente estuda lá na psicologia, que nós temos personalidade de traço e estado. Traço é o que eu carrego comigo mais voltado à minha genética, e o estado são os aspectos relacionados ao momento. Confiança não é eu tenho ou não tenho, ou eu vou ter ou não vou ter pelo resto da vida. Todos nós somos capazes de nos sentir mais confiantes. Podemos desenvolver nossa confiança em qualquer idade, desde que a gente adote comportamentos e estratégias corretas para isso. O melhor de tudo é que muitos de nós já temos todos esses recursos lá dentro. Já está em algum lugar do nosso hardware essas informações. E agora o meu trabalho é muito simples, é ajudar você. E você vai ajudar o seu atleta de algum modo, porque você vai se tornar confiante, vai passar segurança, e isso ajuda o atleta. Meu papel é ajudar você a encontrar isso, desenvolver esses recursos que estão aí dentro de ti. Então, toda vez que você precisa de mais confiança em alguma situação específica, como, por exemplo, falar na frente de uma plateia, encarar uma situação complicada e estar lá bem, convidar alguém para um encontro, fazer um exame, causar impacto em uma entrevista para um chefe, enfim. Toda vez que a gente precisa superar isso, a gente está tentando romper comportamentos e dificuldades que nós temos. Tá? E isso tudo, essa dificuldade que muitos de nós temos, é simplesmente fruto da nossa crença. Nós crescemos, e aí quem aqui é pai ou vai ser pai, se liga nisso. Nós crescemos de pequeno acreditando em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, não é? Sim. A gente tinha todos os motivos para acreditar nele. É lógico, a pessoa que eu mais amo me fala que o Papai Noel vai chegar, a pessoa que eu mais confio no mundo, ela me fala que o coelhinho da Páscoa vai passar amanhã, e eu vejo as pegadas do coelhinho. Eu lembro que a gente fez isso com o meu filho, com o Bento, e eu lembro até hoje de quando ele começou a falar, que ele falou assim, olha, há pegadas! Nós fizemos as pegadinhas do coelhinho. Aí ele falou, olha, há pegadas. E ele acredita. Tá? Então, nós vimos evidências, ele viu evidências que ali passou magicamente um coelhinho e deixou as patinhas. Nós vimos, conversamos com o Papai Noel. Fazia todo sentido, não é mesmo? Os nossos comportamentos no período que antecedia ao Natal, de eu mudar, de eu me comportar melhor, de eu querer ter um comportamento para receber algo em troca. Se liga. Transforma tudo isso em uma criança que cresceu pensando que ela é uma pessoa difícil. Que essa criança cresceu pensando que ela não tem condições de fazer algo. Que ela é fraca, que ela é frágil, que ela não aprende. Pois é.
as pessoas que você confia, elas dizem a verdade. Então, existem evidências que de mãe, de pai gritando todo dia para a criança que ela só faz coisa errada, que ela vai internalizar aquilo e a confiança dela vai diminuir muito. Então, a gente precisa mudar os nossos comportamentos. Agora, imagina isso lá na iniciação esportiva, lá com aquele atleta que está jovem, se formando, e eu vou colocar algumas condições para ele, que ele vai escutar aquilo durante 1 ano, 2, de que ele não consegue, de que ele tem dificuldade, de que ele não evolui. Lógico que ele vai acreditar. Ele acreditava no Papai Noel, porque ele confiava na mãe e no pai. Ele vai acreditar porque é o professor dele, que ele ama. É o treinador dele, que é uma referência. Então, tendo em vista tudo isso, é provável que esse jovem ele cresça com uma crença profundamente arraigada de que essa mudança não vale a pena, ou ele não vai conseguir. Ok? Então a gente precisa entender isso, o poder que nós temos nos nossos alunos, nos nossos atletas, nos nossos filhos e conosco. Quando eu penso que eu tenho dificuldade, aquela fala, mas eu sou um burro mesmo. Eu não consigo, isso aqui é muito difícil para mim. Muda isso. Vira essa chave e não usa mais esse tipo de adjetivos. Beleza? O significado de confiança. Pensa aí, rapidinho. Enquanto eu tomo uma água, você vai pensar o que é autoconfiança para você. Para mim, autoconfiança é eu entender, saber, conhecer, reconhecer os meus pontos fortes, as minhas capacidades, as minhas habilidades. Existem autores que dizem que a fé, perdão, que a autoconfiança é uma fé em si mesmo. É acreditar em si e em suas capacidades. Na verdade, a autoconfiança, ela é uma atitude positiva, né? Na ideia dos recursos que temos para responder aos desafios que a gente vai encontrando. Seja no esporte, seja no trabalho, seja no estudo, seja na vida. Beleza? Ou seja, eu tenho a certeza que eu consigo fazer aquilo que eu estou proposto. E sabe o que é mais interessante? É por isso que eu tenho certeza que eu consigo fazer você, ou qualquer pessoa que tenha baixa autoconfiança, melhorar. Porque eu já vi, eu já vivi, eu já apliquei essas estratégias que eu ensino em atletas, da vela, do remo, do futsal e comigo. O importante é que a gente tenha certeza, 100% de certeza nas nossas capacidades. Esse é o primeiro ponto determinante que você precisa entender. Nós precisamos, para construir autoconfiança, ter a certeza das minhas capacidades e das minhas crenças. Eu não sou bom jogador de futebol. Não sou. Mas eu tenho plena convicção que se me colocarem num campo para jogar 90 minutos, eu vou correr os 90 minutos. Eu posso até não fazer gol, eu posso até não dominar tão bem a bola, mas eu sou altamente confiante que eu vou correr os 90 minutos.
Tudo é uma questão de perspectiva. Eu sei que eu não vou ser bom para dominar a bola. E aí eu viro a página. E aí eu vou para o próximo passo, porque eu não vou olhar para as minhas dificuldades, fraquezas. Eu vou olhar sempre para aquilo que eu sou bom. Deu para entender isso? É muito mais do que a gente apenas acreditar nas capacidades. Tá? É enfrentar as dificuldades, é enfrentar as lutas diárias, é perceber com toda certeza que a gente vai conquistar, que a gente vai buscar, que a gente vai conseguir mudar esse nível de autoconfiança. E nesse sentido, os seus níveis de confiança, eles são influenciados por vários fatores. E quem está escrevendo aí, marca, os níveis de confiança são influenciados por vários fatores internos e externos. Por exemplo, estou lá na quadra, eu sou jogador de vôlei, e aí um outro atleta me fez um elogio. O treinador falou ou fez um elogio sobre a minha evolução, deu um feedback, que é melhor que elogio, deu um feedback sobre a minha evolução. Isso são fatores externos, de algo que aconteceu fora de mim. Por outro lado, eu vou sacar lá no vôlei, sou atleta de vôlei. Eu vou sacar. Eu consegui administrar essa situação. Eu criei a rotina, eu quiquei 3 vezes a bola, eu pesei a bola, eu dei os 3 passos para frente, joguei, fiz toda a minha rotina. E eu consegui sacar bem. Eu não fui reativo, eu não fui estressado, eu não fui ansioso. Eu tive uma ótima conversa interna naquele momento, com os meus pensamentos e com a minha rotina, e isso gerou confiança. E isso é interno. Então, nós temos esses 2 pontos, internos e externos. Mas, 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 níveis baixos de confiança podem ter um grande impacto em vários pontos da nossa vida. E é por isso que a gente precisa, enquanto profissionais que somos, aprender a lidar com essas variáveis para desenvolver a nossa confiança, desenvolver o seu senso de valor. De maneira geral, existem 3 fatores fundamentais que afetam o nível de confiança de um atleta, do treinador ou de qualquer pessoa. Escreve aí. Valores. Os valores são o primeiro fator que afeta a nossa confiança. Por quê? Porque a gente precisa aprender a viver a nossa vida com os nossos valores. No que eu acredito, no que eu valorizo, no que eu acho que vale a pena eu seguir. Só quem se ama, se gosta, sabe valorizar e quem confia, e é quem confia em si, em quem é. Então, o primeiro ponto é eu ter valores claros. Saber o que eu quero para a minha vida. O segundo ponto, controle emocional. Controle emocional. O controle emocional está muito relacionado à autoconfiança e à sua facilidade de lidar com as situações da vida, do trabalho. Você vai se tornar bem-sucedido em tudo que você faz se você estiver no controle das emoções. Se você tiver a impressão daquilo que você faz, de que você domina aquilo que você faz, ok? Controle emocional é quando você acredita que está tendo sucesso em qualquer coisa
que você faz, porque você está dominando esse jogo dos seus pensamentos. E isso faz você aumentar o seu nível de confiança. E é claro que vai aumentar também o seu senso de valor, né? Que é o, o fator anterior. E o terceiro são os nossos objetivos ou metas. Turma, é muito importante saber o que você deseja, o que você quer, aonde você quer chegar. Você tem que definir suas metas para tudo o que for realizar na vida. Para quem treina, para quem é atleta, ele tem que ter metas claras para os seus treinos. Você que prescreve treino, você precisa ter metas claras para cada sessão de treino. O que é que você quer com essa sessão de treino? E isso precisa chegar no seu atleta. Porque quando você tem metas claras, isso vai permitir que você melhore os teus resultados, afinal você vai ter mais controle do que você está fazendo. Quando você atinge as metas, você recebe um feedback positivo. E aí você precisa entender como construir metas. Metas se constrói de uma coisa ampla e você vai dividindo em metas pequenas, bem pequenas, muito pequenas, para que você atinja elas com muita facilidade. Atingir metas pequenas com facilidade lhe dá sempre um feedback positivo. Feedback positivo lhe dá sempre um incremento, um aumento, um plus na autoconfiança. Tá? Então, eu entendo que quando eu pedi o que é autoconfiança, não é moleza para descrever, colocar em palavras claras o que é autoconfiança para cada um. Agora, esses 3 pontos que eu falei, valores, controle emocional e as metas, os objetivos, eles são pontos determinantes para afetar o nosso nível de confiança, ok? E aí a gente precisa entender esses 3 pontos para conseguir olhar para o que significa autoconfiança para mim e conseguir ter essa clareza. Então, o grau de confiança é produto da nossa interpretação, porque isso recebe influência, tá? E influencia a forma como nós nos vemos e somos vistos pela pessoa. Eu dou treino de triatlon, dou treino de corrida. Se eu não for autoconfiante nos meus treinos, como é que o meu atleta vai perceber isso? Se eu não confiar naquilo que eu faço, eu tenho plena convicção de cada treino que eu passo, que eu prescrevo, que eu faço aquilo. E aí é uma coisa que eu falo sempre. Eu estou aqui agora, eu planejei isso aqui como se eu fosse dar uma aula para uma pessoa que eu amo muito, meu filho e minha esposa. Porque aí é certeza que eu vou dar o meu melhor. Quando eu estou lá prescrevendo o treino, eu separo 2 dias da minha semana para organizar treino. Então, na quarta-feira, normalmente à tarde, eu organizo os treinos e no domingo eu reviso e envio. Naquele momento eu estou absorto na atividade, eu estou 100% entregue porque eu dou o meu melhor. E aí eu confio plenamente nos meus treinos. Porque se eu desconfiar, se eu tiver uma mínima desconfiança do que eu estou passando, isso vai chegar no meu atleta. O meu atleta vai dizer assim, cara, se nem ele confia tanto no que ele está fazendo. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás, quando eu trabalhava quando eu trabalhava com a seleção paralímpica de remo. Basicamente, o treinador chegava lá, todo mundo parado na raia, e o pessoal perguntava, o que que é hoje? Ele lambia o dedo, via para que lado estava o vento e falava assim, hoje vamos fazer tal coisa. Ninguém confiava no trabalho. E isso gerou um problemão sério, porque gerava desconfiança. Se eu desconfio do trabalho do treinador, eu desconfio da minha capacidade técnica, tática, física e mental. E aí vocês já sabem o problema que ia ser.
Então, o grau de confiança, ele depende de como você se sente. Isso influencia na forma como as pessoas, os atletas, nos veem. E aí, o relacionamento e a relação, a reação entre as pessoas, você e o seu grupo, é um reflexo de como você se vê. Então, se você não tem uma autoestima elevada, alta confiança, em níveis ótimos, as pessoas geralmente vão ter dificuldade em confiar nas suas habilidades, nas suas capacidades. E os nossos atletas, eles sentem isso. Você não pode transpirar nenhum tipo de desconfiança das suas capacidades. Joia? A baixa autoestima, a baixa autoconfiança é um resultado de a gente se concentrar demais em atributos, em pensamentos negativos. No que a gente faz de errado? Em outras palavras, quando eu olho para uma pessoa que tem essas características, eu só posso dizer que ela é a sua pior inimiga. As pessoas que têm esse tipo de característica de comportamento, elas quase se odeiam, porque elas não se ajudam. Agora, pessoas que exalam confiança, não dependem da aprovação de outras pessoas, pessoas confiantes, elas têm metas ambiciosas, elas buscam pelas suas metas, elas seguem os seus sonhos, elas enfrentam qualquer desafio que a vida, que o jogo, que o trabalho, que qualquer situação vai acontecendo. Ao longo da minha jornada, trabalhando com atletas, eu me perguntei, me questionei e analisei, pô, o que é que os atletas autoconfiantes fazem quando as coisas dão errado? Simplesmente eles dão um passo atrás, eles param, eles avaliam a situação e buscam a melhor solução possível disponível no momento. Olha que louco. Para, olha a situação, busca a melhor solução que é possível para o momento. O que eu tenho para fazer? Quando as coisas não saem como planejado, os atletas de altíssima performance mental, eles entendem que nem sempre eles vão obter o que desejam. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Claro que não tá. Mas é preciso superar isso e seguir em frente, em busca do seu objetivo. Vocês sabem o que aconteceu comigo no Ironman? Eu poderia, eu deveria ter parado pensando na saúde física, pensando no meu filho, eu devia ter parado, sentado e deixado a ambulância me buscar. Mas o que eu fiz? Basicamente isso. Eu dei um passo atrás e falei, eu não consigo correr, eu vou caminhar. Eu terminei com o cadarço desamarrado, eu não vou amarrar o cadarço, porque se eu amarrar, eu não levanto mais. Eu vou continuar caminhando porque eu não consigo correr, eu não tinha controle, o motor estava ruim, mas eu não podia parar porque ia me esfriar mais. Eu vou continuar caminhando e eu vou continuar caminhando do jeito que der e forte. E foi. E eu cumpri o meu objetivo. Não foi no tempo que eu queria, não foi do jeito que eu queria, não foi da forma que eu planejei, mas foi o que eu tinha para o momento. Ponto. Uma semana depois da prova, uma pessoa me falou assim: agora, Ricardo, você trabalha e você elabora isso que aconteceu. Eu só olhei para ela e falei: o quê? Elaborar? Isso já foi elaborado no dia. No dia. Já estou resolvido comigo sobre isso. Imagina, uma semana que passou. Ela falou: não, não pode. Isso não é normal. Eu falei: não é normal. Não é normal eu ficar sofrendo por algo que eu não tinha controle. O controle que eu tinha era para me ajustar com a situação. E foi o que eu fiz. Ponto e acabou. Acabou. Bola para frente. Página 2, vida que segue. E aí, a gente às vezes está um pouco ansioso por novos objetivos, novas metas, novos sonhos, né? E aí a gente está ali com uma crença forte nas habilidades, está tudo pronto, está tudo organizado. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. E isso eu tenho certeza.
tá? Tem um grande poder quando a gente tem essa condição. E a partir de agora, quando você passar por alguma situação difícil, você precisa criar esse mecanismo de autoajuda, de autocontrole. A situação está ruim, ou eu não consigo lidar com isso, para, se olha do lado de fora e fala assim, o que eu vou fazer para melhorar? Como é que eu vou fazer para lidar com essa situação? E aí, a gente encontra mecanismos. Eu vou ser bem direto com vocês 5. Não nascemos com confiança. A confiança não é uma coisa intrínseca. A fé não é uma propriedade pessoal. Todos nós estamos abertos à confiança e atitude. Só depende de ti determinar essa necessidade de quanto confiante ou quando eu preciso estar confiante. Pergunta: você acredita em poção mágica? Não, né? Não existe o pó do pirlim-pim-pim, não existe a varinha do Harry Potter, mas nesse sentido, a autoconfiança ela sim pode ser como ou quase como uma poção mágica. Com autoconfiança, a gente consegue resolver todos os problemas. Mesmo que você não vá atingir o objetivo que você tinha da forma como você queria, mas você vai atingir de alguma forma ou então você vai saber lidar melhor com isso. Mas veja, pega. Apenas acreditar não te levará à vida dos sonhos, não te levará a ser campeão, não te levará a completar nada. Se você não tiver atitude, tiver ação, atitude e ação, sem atitude, sem ação, não rola. Resumindo, tudo isso que eu expliquei agora aqui nesse ponto. Para ter sucesso, a gente precisa perseverança, paciência, pensar muito para conseguir ser autoconfiante. E a confiança, ela é o primeiro passo. Agora, de onde vem a tua autoconfiança? Da onde vem, da onde ela surge? De maneira geral, ela vem de 3 habilidades que nós temos. Que a gente tem, muitos não usam, mas a gente tem. Tá? A nossa autoconfiança vem da capacidade de pensar positivamente sobre si e sobre o ambiente. Da capacidade de pensar positivamente sobre si e sobre o ambiente. Da capacidade de estar completamente certo de que você tem valores positivos. E da capacidade de continuar sendo positivo sobre si, sobre as situações, sobre qualquer circunstância, mesmo quando surge o problema. Então, autoconfiança ela vem da capacidade de pensar positivo, da capacidade de estar certo das habilidades e da capacidade de continuar sendo positivo mesmo quando tudo parece dar errado. Cara, é fácil falar, não é? Mas não é difícil de aplicar. Todas essas habilidades, elas têm algumas coisas em comum. Você percebeu? Todas elas têm estão envolvidas com padrões de pensamento com uma base positiva. Então, para ser autoconfiante, você deve obter a positividade absoluta. Ah, mas aí, ao mesmo tempo, eu preciso entender e aceitar quando ser negativo. Quando que eu vou olhar
para o negativo, né? Eu tenho que ter essa relação, porque a única certeza que nós temos, Fernando, Clarice, Laisa, Márcio, Vitor, grande Vitor, é que os pensamentos negativos eles virão. É a única certeza que a gente tem. Pensamento negativo virá, e se você não souber lidar bem com eles, a tua confiança despenca. Márcio, fala isso para os teus atletas. A única certeza que eles têm que ter é que vão ter pensamento de dúvida, de incerteza, de medo. E tá tudo bem, porque todo mundo vai ter isso. O problema não é ter os pensamentos, é o que fazer com eles. Então veja, uma coisa que nós precisamos ter clareza em mente é que a autoconfiança ela não é certa ou errada. Não existe um certo ou errado para a autoconfiança, nem um nível mágico de autoconfiança. Agora, é muito útil eu ser autoconfiante. Tá? Assim como aquele exemplo, sabe, do copo meio cheio, meio vazio. Tem muita gente que gosta de usar o exemplo do copo meio cheio e meio vazio. Não é certo nem errado. Se você não tem autoconfiança, isso também não é certo nem errado. Uma das coisas mais benéficas de ter confiança é que a cada experiência que você passa, você fica mais forte, mais inteligente, mais sábio do que mais fraco, preso no mesmo lugar, vivendo uma vida medíocre. Então, essa experiência que eu tive no Ironman, ela me ensinou demais, 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 loucura. Loucura. Às vezes eu me pego assim no carro, dirigindo e começo a lembrar das coisas, né? Começo a lembrar de tudo que eu passei lá. E é louco que, assim, ó, cara, meu olho, todas as vezes que eu penso sobre o que eu passei lá, aquilo me enche de força. E meu olho enche de lágrima. Aquilo me dá um negócio. Porque, cara, eu consegui passar por uma das coisas mais difíceis que eu já passei na vida. Nem a costela trincada em 2018 foi tão foda quanto isso. Isso me dá força. Essa é uma experiência, é uma cicatriz que ficou ali que nunca mais vai sair. Isso me deu muita força. E o legal é que eu consigo usar isso como exemplo, passar isso para frente. E com isso, eu quero dizer que quando você tem baixa autoconfiança, a gente tende a rejeitar alguns comportamentos. A gente tende a fugir das situações mais difíceis, ao invés de eu vou lidar com elas para crescer. A gente prefere se esquivar. Então, se você entendeu isso que eu falei agora, eu acredito que você pode ser capaz de tirar esse medo, de tirar essa condição de se esquivar das situações difíceis. Se você não conseguir mudar, se o teu atleta não consegue mudar, se o teu atleta não consegue lidar com isso, ele vai manter a autoconfiança cada vez mais baixa. Ele vai ficar cada vez mais fraco mentalmente, cada vez terá mais dificuldade de lidar com situações difíceis. E aí aquelas metas, aqueles objetivos vão ficar cada vez mais distantes, pura e simplesmente por conta do baixo nível de confiança. Existe uma forma de correr riscos, pessoas não gostam de correr riscos, mas eles são necessários para que a gente consiga viver uma vida plena. E existem vários benefícios, né, de correr esses riscos, que são importantes, que nos dão, nos mostram como lidar com as situações. Então, os benefícios são: eu vou ter mais respeito comigo mesmo, eu vou ter mais felicidade, eu vou ter menos dúvidas das minhas capacidades. Passar por situações difíceis me causa menos ansiedade e medo, menos estresse, me dá mais energia, me dá mais segurança, melhora a minha saúde física e mental. E tem muitos outros benefícios, né? Muitos outros benefícios para quem se torna ou aprende a, a construir autoconfiança, porque ela
A confiança, Laís, é um jogo mental. Nós já estabelecemos o que é a confiança, a gente já entendeu o que ela significa, que eu preciso agir para assumir o controle. Mas vamos lá. Quando o Ricardo fala que você precisa assumir o controle, do que é que eu estarei assumindo o controle? Do que? Eu vou assumir o controle, Clarice, do que eu faço, do que eu penso e do que eu sinto. Eu preciso assumir o controle do que eu faço, do que eu penso e do que eu sinto. As pesquisas na psicologia clínica, isso já há muito tempo, eles mostram que o que fazemos, o que sentimos e o que pensamos está ligado a um loop contínuo. Né? Se liga aí. Uma pessoa, o Ricardo, se sente nervoso para ir a uma festa sozinho. Então, o que o Ricardo vai fazer? Fica em casa, lógico. Né? Por quê? Porque eu vou ficar em casa e sozinho. E aí eu vou me sentir infeliz, porque eu estou ali levando aquela vida de merda e eu vou estar com mais dificuldades ainda. Eu vou estar menos confiante ainda para poder sair de casa. Para um outro momento eu dizer assim, não, eu vou. Entendeu esse loop? Eu tenho um comportamento que eu tenho medo, eu vou ter dúvida, ter incerteza, eu vou sair, não, vou ficar em casa, eu vou ficar pensando sobre isso, eu vou sentir mais dúvida, mais angústia. Agora, um atleta que ele pensa que ele é ruim, que ele é o perdedor. Que, cara, eu sou uma naba. Quando ele pensa dessa forma, ele se sente infeliz. O que torna ele ainda mais propenso, tá, a não fazer qualquer coisa. Quando ele se sente infeliz, ele fica sem ação. Ele não consegue reunir energia, força, para tentar coisas novas, para se colocar em situações melhores. Ao invés de ele aparecer para receber a bola, ele fica se escondendo no jogo. E ele acaba provando para si que ele estava certo. Porque ele teve comportamentos que fez ele ter certeza que realmente ele é uma desgraça. Então, se você deixar que os seus sentimentos te dominem, a gente cria um círculo vicioso. E esse ciclo, ele vai se perpetuar. Ele vai reforçar o seu medo. Ele vai esgotar a sua confiança. Beleza? Mas eu não quero falar disso. Eu quero que a gente pense de forma diferente. Eu quero que você sinta, se sinta e haja de uma maneira diferente. Então, obrigue-se a pensar com otimismo, a começar a se sentir mais feliz e confiante, mesmo estando em situações difíceis. Hoje saiu a divulgação da abertura da inscrição do Ironman para o ano que vem. Aí eu botei no grupo da família, né, lá, depois se vocês quiserem eu mando. No grupo da família, o valor, R$ 4.000, $800. E aí a Luana postou assim, ó, eu ajudo com R$ 2. A minha reação poderia ter sido, pô, é R$ 2, né? Não, nada. Na hora eu escrevi embaixo assim, ó, já não falta mais tudo. Tudo é uma questão de perspectiva, né? Quando a gente muda essa chave, e tá ali na hora, eu escrevi na hora. Quando a gente muda a chave, isso dá energia. Isso dá condições para fazer algo novo. Isso me deixa feliz, me deixa confiante. Isso quebra aquele ciclo vicioso. Isso cria um ciclo virtuoso que aumenta a minha confiança. Se ligou nisso? Isso é treinável.
Isso é treinável, isso a gente consegue desenvolver, a gente consegue desenvolver esse senso, essas percepções. Isso é algo absurdamente fantástico. Fantástico para ti, para você desenvolver a sua autoconfiança, para você passar isso para os outros, para os seus atletas, para os seus comandados, para os seus colegas e para si. Vamos lá então? É só começar. A gente precisa começar. Comece a se comportar como se você fosse confiante para sair, para a apresentação de um trabalho. Se visualiza confiante. Isso torna mais fácil de acreditar, de pensar, de agir. Isso vai te levar a pensar de forma mais positiva, vai te ajudar a estar, a se sentir feliz, relaxado, confiante. E isso gera o que eu acabei de falar, de um ciclo virtuoso. E por isso eu digo, para quem está aqui, seguir as estratégias que eu vou mostrar, fazendo as atividades práticas que vocês vão receber, mudando um pouquinho, só um pouquinho todo dia, ou um pouquinho por semana, isso muda a tua vida. Isso muda a perspectiva de como você olha para as situações. Porque a autoconfiança ela é importante. Confie em mim, confie em mim. A sua vida ela vai ser ilimitada se você tiver autoconfiança. Porém, se você não acreditar em si mesmo, vai estar cheio de limite. Vai estar cheio de limite. A autoconfiança ela está em tudo que a gente faz. Isso vai desde mensagens que eu recebo das pessoas ao redor, do que eu passo para as outras pessoas. Lembra do Papai Noel? Então, se você for pai, mãe, lembra, tenha ciência que você tem um papel fundamental na autoestima dos seus filhos. Isso vai refletir na vida adulta desses jovens e é por isso que temos muitos problemas hoje de jovens depressivos, deprimidos. Enfim, não vou entrar nessa celeuma porque isso me chateia muito. A forma como os pais estão criando seus filhos deixa eles fracos. E aí a gente recebe atletas fracos, que não podem escutar um não, atletas que não podem receber uma informação de um treinador, de um técnico um pouco mais ríspida, porque ele já se sente ofendido, se sente mal, o mundo tá chato, o mundo tá uma desgraça, porque os pais eles estão estão deformando, esse é o termo. Os pais estão deformando os seus filhos. O Bento, ele recebe não direto. O Bento, ele tem limite. Criança pede limite. Quando ele, pai, posso jogar videogame? Não. Ele chora e fala assim, filho, você sabe que não adianta chorar. Ele para de chorar porque ele sabe que não adianta. E aí, ele não repete mais os comportamentos. Porque eu não posso deixar ele com esse tipo de condição. Eu não quero isso para ele, porque senão ele vai sofrer. E vai sofrer quem trabalha com ele. Então, a maneira como essas crianças respondem quando adultos, tá, é um obstáculo na vida delas mesmas. E isso está totalmente relacionado com essa autoconfiança que a gente passa na infância, que a gente cria nas crianças. Então, quando somos jovens, ok, ok. Agora, à medida que crescemos, as consequências de um ambiente sem cuidado vai afetar a vida. Aí você vai me dizer assim: Ricardo, mas eu não quero criar meu filho cheio de mimimi. É isso, você não precisa. Mas também não é para ele que você vai criar um monstro, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incerteza. Né? Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Então, sem mimimi, mas também sem medo, sem dúvida, sem incerteza, sem monstros. Ok? Se tiver alguma pergunta, deixa aí no chat, fiquem à vontade, tá? E seguimos lá.
Tomem cuidado, tomem cuidado para não alimentar a baixa autoestima, ok? Que hoje em dia a autoestima ela está relacionada, ela tem relação com a autoconfiança. Então eu preciso ter um cuidado com a autoestima. E aí é sempre bom contar com a ajuda, né, da autoestima para melhorar a confiança. Tá? Então, e a melhor forma para a gente conseguir isso, tá, é se aproximar de pessoas que vão me ajudar, tá, que vão me ajudar a crescer, a ter contato com boas experiências, olhar para pessoas de sucesso. Tá? Olha para as pessoas de sucesso. E não é só pessoas. Sucesso não tem a ver com dinheiro. Tá? Sucesso tem a ver com as metas, o que a pessoa quer, o propósito de vida dela. Tá? Pessoas de sucesso são autoconfiantes. Atletas de sucesso são autoconfiantes. Treinadores de sucesso, preparadores físicos de sucesso, professores de sucesso são autoconfiantes. Porque a autoconfiança tem resultado na performance, tá? Naquela fé das capacidades, né? Na condição de suplantar, de passar por barreiras, por dificuldades. Tá? E aí, quando nós criamos a meta, a gente está caminhando, passando pela jornada, o sucesso e a autoconfiança, elas caminham juntas. Elas vão uma alimentando a outra. Ser uma pessoa confiante, então, traz muitos benefícios, tanto na vida pessoal, no trabalho, nos negócios, enfim, no desenvolvimento geral. Independente dos teus objetivos e aspirações na vida, construa a sua confiança. Construir isso vai desempenhar um papel importante para você prosperar, para você resolver dúvidas, problemas que vão acontecer. E aí o solo vai ser fértil a partir do momento que a confiança cresce. E esse ciclo da atitude positiva retroalimenta tudo isso, ok? Então, a confiança e sucesso, elas vivem em harmonia. Se você puder se concentrar em melhorar constantemente, a autoconfiança te ajuda. Você vai alimentar esse processo todo. Mesmo que você tenha pouca autoestima, seja tímido, a gente tem potencial para atingir níveis altos de confiança, de sucesso, no que você quiser. Se eu não tiver harmonia nesses meus objetivos de vida, nesse meu propósito, no equilíbrio entre autoconfiança, e essa autoconfiança se equilibra com o sucesso, com autoestima, se eu não tiver esse equilíbrio, fica mais difícil de eu conseguir seguir nessa minha jornada. E aí, sabedoria. Sabedoria para conseguir equilibrar a sua vida, as áreas da sua vida. Mas em relação a isso, existe um erro brutal em achar que a minha vida vai ser estar sempre em equilíbrio. É claro que não. É claro que não. A vida profissional, em algumas fases da nossa vida, né? Na fase cronológica da vida, tem momentos que eu vou trabalhar muito mais. E aí eu vou ter um desequilíbrio com a área do exercício, porque, cara, eu estou aqui hoje dando uma mentoria para vocês. Eu podia estar fazendo exercício, podia estar indo na academia, não estou aqui. À tarde eu estava preparando esse conteúdo todo, lapidando. Hoje eu não fiz exercício. Puxei o meu off, né, de sexta para hoje, vou desequilíbrio. Agora,
é um momento. Na semana que vem, vai ter uma mentoria, mas vai ser mais tranquilo. E aí vai ter outra área que vai desequilibrar. Então a nossa vida vai estar sempre assim, ó, sobe e desce. Eu vou estar sempre buscando ajustar o desequilíbrio. Quando eu vejo os gurus ensinando que a tua vida tem que ser equilibrada, é uma cagada e um erro. Não existe isso. Em alguns momentos eu tenho mais. Aqui, eu preciso fazer o meu TCC, preciso terminar a graduação de psicologia. Cara, lógico que eu vou demandar mais energia para lá e todo o resto vai diminuir. O brincar com meu filho vai ficar em segundo plano, infelizmente. Mas depois que terminar, opa, eu vou compensar um pouco aqui e é isso. E é isso. Isso me ajuda. Entender isso me ajuda. Porque tem pessoas que ficam deprimidas porque, cara, eu estou trabalhando demais. Bicho, tu tem 20 anos, cara, é o momento de trabalhar. É agora que tu tem que, ó, ralar. Então, vai ajustando, vai equilibrando com calma. Porque senão, isso, não entender esse equilíbrio, essa dinâmica sensível, é um motivo pelo qual a gente perde confiança. E aí nós temos motivos pelos quais a gente ganha, temos motivos que perdemos confiança, tá? Então, algumas pessoas, para elas é mais difícil acreditar que é possível perder a confiança em si, né? Mas existem outras pessoas que nem se percebem confiantes. Então, existem pessoas mentalmente fortes que pensam assim, cara, eu faço de qualquer jeito, vai dar certo, de um jeito ou de outro vai dar certo. Isso é confiança. Tem outras pessoas que nem vão sair de casa porque elas não confiam. Muitas. Mas muitas coisas podem acabar com a nossa fé em si mesmo. A crença de que você pode. A confiança nas capacidades e nas habilidades. Uma noite de sono mal dormida destrói a confiança de algumas pessoas. Para algumas pessoas, eu espero que você seja assim, ou a gente vai ter que conversar um pouco mais para transformar, tá? Em alguém muito confiante, tá? A ponto de não ser afetado por qualquer coisa que destrói a situação. Então, eu espero que você seja mentalmente forte, independente da situação. Mas tudo isso vai depender dos princípios lá do que eu falei antes. Em quão confiante a gente foi estimulado e como a gente constrói essa nossa habilidade. Eu vou falar para vocês sobre 5 coisas que podem fazer a gente perder a confiança, tá? A primeira delas são coisas que causam infelicidade. Nós somos bombardeados todos os dias por coisas, tá? Para ser feliz, para alcançar os sonhos, para encontrar o amor, para entender as pessoas. Cara, é uma busca desenfreada pela felicidade. A gente esquece que essa busca louca por ser feliz nos leva à infelicidade. É igual querer ficar rico. Quero ficar rico, ficar rico, ficar rico. Quanto mais você corre atrás, parece que menos a coisa vem. Não é? Então, a busca pela felicidade nos gera ansiedade e infelicidade. E aí vem um segundo ponto, que é a queda da autoestima. Se as nossas necessidades não são atendidas, as dúvidas farão com que a autoestima se perca. E aí a gente começa a se desvalorizar, porque apesar dos esforços que eu faço, eu não consigo chegar lá nos meus objetivos. Fico aborrecido comigo mesmo, com as outras pessoas, eu tenho dificuldade no processo todo para a construção da minha autoconfiança. E aí
essa busca pela felicidade, essas necessidades que não foram atendidas, me levam ao terceiro ponto, que eu vou perder a fé em si. Eu perco a fé em mim mesmo. E aí, quando acontece isso, eu me torno insatisfeito, eu não tenho confiança em quem eu sou, vem aquela sensação de que na vida, cara, na minha vida nada funciona, tudo dá errado. E aí, à medida que isso vai se tornando aparente, você perde muito a confiança. Isso leva gradualmente a desacreditar nas suas habilidades. E aí, a gente chega num outro momento, num quarto ponto, que é eu vou perder aquela capacidade de começar a fazer novas coisas. Eu vou perder a capacidade de fazer novas coisas. E com o passar do tempo, isso vai diminuir mais ainda a minha autoestima, a minha autoconfiança. Vai causar bloqueios e, invariavelmente, eu não vou começar mais nada. Não vou começar mais nada. E aí, eu vou chegar a um outro ponto, um último ponto desses cinco, o quinto ponto, que é a minha autoconsciência reduzida. Mesmo eu já estando consciente das habilidades e deficiências que eu tenho, tá? Quando a frustração ela vai crescendo, eu começo a perder essa capacidade de identificar ou usar todo o meu potencial, as minhas reais capacidades. Por mais que eu seja bom em algo, eu não consigo usar isso. E aí esse é o fim da linha. Esses são os 5 pontos que eles podem aparecer de forma isolada ou todos em sequência ou juntos. Normalmente eles seguem essa sequência, tá? A gente tem coisas que causam infelicidade, a gente tem uma diminuição da autoestima, vou perder a fé em mim mesmo, eu vou ter uma diminuição de vontade de fazer coisas novas, e aí a minha autoconsciência vai ser reduzida. Então, esses 5 elementos, cada um deles pode aparecer em um momento diferente da sua vida, mais de um deles ao mesmo tempo, de qualquer modo. Um ou mais fatores instalados em você é péssimo. Então, aquele momento, estou com dificuldade para começar um projeto novo, não sei, não quero. Isso aí te leva à diminuição de autoestima. E não é incomum que as pessoas digam que têm confiança quando elas não têm, quando elas estão com esses 5 pontos aí na cabeça, mas elas dizem que têm confiança. Porque muitos de nós se recusam a aceitar, tá, essa realidade de estar com baixa confiança. Por isso que esses 5 pontos que eu falei agora, eles ajudam a entender melhor essa situação de como que a gente perde confiança. Por outro lado, o motivo principal de ter alta confiança é porque isso te dá a condição de fazer qualquer coisa, sem nada nem ninguém atrapalhando. Então, atingir níveis altos de confiança vem de experiências passadas, principalmente conquistas e vitórias, e também de acreditar em si mesmo. Quando eu me inscrevo para uma prova, que eu vou ter uma competição, e aí vai passando o período de treino, eu vou sempre mentalizando as provas que eu já fiz, especialmente as conquistas que eu tive. Mas não só as provas, não só as competições. Cada treino que eu faço, cada bom treino que eu faço, aquilo fica ali, ó, cara, fiz uma baita de um pedal final de semana. Aquilo me ajuda, me dá força. Esses são os meus planos. Cada pessoa constrói o seu plano para lhe ajudar
alimentar a sua autoconfiança. O que vocês podem fazer hoje à noite, antes de dormir, para ajudar a aumentar a tua autoconfiança? Como é que você pode monitorar essa tua condição para criar mecanismos de melhorar, de evoluir essa tua autoconfiança? E isso, turma, isso requer inteligência emocional, que é a capacidade que a gente tem de reconhecer, de avaliar os próprios sentimentos e de outras pessoas também, mas estamos falando de nós, tá? De avaliar, de reconhecer os próprios sentimentos, mas não só isso, da capacidade de lidar com eles. Quando a gente consegue usar esses 3 pontos, reconhecer, avaliar e lidar, a gente muda essa perspectiva, tá? Quer saber de uma coisa? É uma das melhores coisas do mundo, uma das melhores emoções que já senti e vi pessoas passando por isso, tá? Ao perceber que deve melhorar, crescer, pois tem potencial, especialmente quando elas se recuperam de erros e não tentam cometê-los novamente. Isso é incrível. Quando eu vejo assim os atletas que eu já trabalhei, do futsal, por exemplo, que eles percebem que eles precisam melhorar, que eles tentam não errar de novo, eles tentam acertar. Isso isso significa que eles estão conseguindo, quando a gente tem essa condição, a gente está conseguindo ter autonomia emocional. Isso não surge no estalar de dedos. Isso não surge do dia para a noite. Isso requer prática, treino. Muitos de nós, assim como eu, sofrem muito para conseguir ter essa inteligência emocional. Mas qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode conseguir construir isso. E isso nos leva a derrotar os nossos monstros mentais, não é? Acabar com os nossos trolls, nossos gremlins, qualquer monstro que você queira. Às vezes a gente se sente sobrecarregado emocionalmente. Pensamento, sentimento, estão muito ligados, tudo conectado. Deixam as coisas difíceis, fica difícil ter clareza nos pensamentos. E isso pode surgir de preocupações, como, por exemplo, Fernando, a equipe precisa ganhar o jogo. Márcio, a equipe precisa ganhar fora de casa. Isso gera uma preocupação. Isso gera um emaranhado de pensamentos. E aí, com isso, se eu tiver esse tipo de pensamento recorrente, eu vou me sentir mal de muitas maneiras. Meu humor vai mudar, eu vou ter medo, vou ficar ansioso, preocupado, vou me sentir culpado, às vezes envergonhado. Mas, vamos lá, esses sentimentos virão, esses pensamentos virão. Não estou dizendo que você não precisa se sentir mal nunca mais, não existe isso, tá? Mas a gente precisa praticar, criar essa mudança, fazer dessa mudança um hábito, como tudo na vida é hábito. Muitas pesquisas que envolvem centenas de pessoas mostram que a gente pode mudar essa maneira de pensar. E se você tentar mudar, você aumentará a sua confiança. Quando você estiver preso nesse monte de emoções negativas, ruins, trabalhe agora, ó, você está com papel e escreve. Trabalhe nessas cinco etapas que eu vou te passar. Tá? Então, você está com papel e caneta aí, anota. O primeiro ponto que você vai trabalhar são os sentimentos. Sentimentos. Uma coisa que eu faço sempre, depois de momentos importantes,
Eu adoro escrever, eu tenho um problema com papel, que eu adoro papel. Coitado das árvores, né? Mas eu escrevo os sentimentos que eu tive. Depois do Ironman, na semana depois, eu escrevi 3 páginas do que eu sentia na prova. Raiva, ansiedade, desespero, tristeza, vergonha. Eu senti vergonha. Incrível, senti vergonha. Escrevi. Do lado eu colocava de 0 a 10 uma pontuação da intensidade desse sentimento. Porque, cara, eu preciso me conhecer, bicho. Você precisa se conhecer, o teu atleta precisa se conhecer. Pô, Ricardo, isso é coisa de psicólogo. É lógico. Eu estou fazendo psicologia, não sou psicólogo ainda, mas sim, a gente precisa se conhecer. E a gente não se conhece. Né? Alguém fala assim, isso é bichice, não precisa. Cara, você não se conhece, não vai lidar com os teus sentimentos nunca. E é por isso que tem pessoas que não conseguem lidar com os sentimentos delas. Porque ela não se conhece. Então, a primeira coisa, eu preciso me conhecer, saber dos meus sentimentos. O segundo ponto são ações. Como é que os teus comportamentos podem mudar ou mudaram com o resultado dos seus sentimentos? O que seus sentimentos estão impedindo ou impediram você de fazer? Pois eu vou mandar esse scriptzinho para vocês, tá? Não se preocupem. Toda vez que a gente grita, que a gente berra com alguém, o que eu sinto? O que eu faço? Estou lá na beira da quadra, meus sentimentos, as minhas ações são descompensadas. O que eu sinto isso? O que eu sinto ali agora, no momento, e depois? Sentimentos, ações, circunstâncias. Eu preciso descrever quais as circunstâncias, quais as situações que desencadearam esse tipo de sentimento. O que aconteceu que me levou a ter essa raiva, que me levou a ter um comportamento agressivo? Pode ser um evento, uma situação, uma pessoa. Né? Preciso entender isso. O quarto ponto, pensamentos. Pensamentos surgem, pensamentos vêm, pensamentos vão. Todos os pensamentos negativos sobre essa situação, eu preciso entender. Eu preciso saber o que veio na minha cabeça quando eu estava lá no quilômetro 34, 35, e eu não conseguia mais correr. Não é porque eu não queria, é porque eu não conseguia mesmo. É muito frio. Minha perna, eu estava mais jogando ela para frente e para trás para caminhar. Não conseguia mais correr. O que veio na minha cabeça? Cara, tá acabando. Tô chegando. Vai passar. Vai passar. É só o que eu pensava. Só o que eu pensava. Para dominar aquela sensação, aquele pensamento de dor, de dúvida, de incerteza. E o quinto ponto, procura pelos seus pensamentos, procura por pontos nos seus pensamentos para analisar. Como é que eu desafio esse meu pensamento? Como é que eu consigo criar mecanismos de mudar a chave desses pensamentos? Dentro desses 5 pontos. Sentimentos são importantes. Eu preciso compreender os sentimentos. Ações, circunstâncias, pensamentos e como eu vou lidar com esses defeitos que eu tenho. São 5 pontos que eles mudam a forma como a gente consegue derrotar os nossos monstros nos momentos difíceis. Porque quando a coisa é boa, quando a fase é boa, Fernando, cara, autoconfiança vem. Mas quando vem esses monstros, eu preciso entender como construir de verdade e me tornar confiante. Lembra que eu falei lá às 9 da noite?
Para construir confiança, a gente deve acreditar em si mesmo. Esse é o primeiro ponto fundamental na construção de confiança. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber das minhas forças, das minhas fortalezas, daquilo que eu sou bom, no que eu domino, quais são as minhas habilidades. Logicamente, a minha confiança, ela vai aumentar e vai diminuir durante a vida toda. Especialmente quando a gente se depara com situações difíceis. No entanto, nós podemos, como eu já falei, construir confiança e com um pouco de determinação e algumas estratégias, a gente consegue melhorar a nossa confiança. Beleza? A gente já viu isso. A gente já sabe como construir a confiança. O que eu preciso para construir a minha confiança. E o primeiro ponto vai ser desligar essas emoções e os pensamentos, não é? Eu consegui virar essa chavezinha. Agora, estou tentando admitir uma pessoa que entrou agora aqui, vamos lá, acho que deu certo. No esporte, não existe atleta no mundo que vai performar bem sem confiança. A confiança, jogar com confiança, está de um lado completamente oposto de eu estar nervoso, de eu estar agitado, de eu estar com raiva. E isso tudo tem um papel significativo no resultado da partida. Só que isso não é só para atleta. Isso é para treinador também. Quem está lá no banco precisa dominar essa emoção, ter confiança para conseguir ter tomada de decisões assertivas. Tomar as decisões de maneira relaxada, não relaxada no sentido ruim, mas eu conseguir estar bem para tomar as minhas decisões. Várias vezes nessa minha carreira de treinador, trabalhando com atletas, eu vi o efeito positivo que o aumento da confiança pode ter sobre os atletas. Por exemplo, se um jogador inexperiente vence um jogo, tá? Vence um jogo, o cara tem uma técnica pior lá no tênis, por exemplo. Eu trabalhei com tênis. O cara é tecnicamente muito inferior. Muito inferior. Mas a confiança dele está muito alta. O percentual de acerto dele está muito alto. E aí esse aqui começa a errar uma, errar duas, que ele é muito melhor tecnicamente, ferrou. Ferrou, ele não vai vencer. Ou vai ser mais difícil, ou ele vai vencer, porque o outro tem uma parte técnico-tática muito ruim. E aí eu preciso entender isso. Preciso entender todos esses pontos sobre a confiança para quem trabalha no esporte, seja treinador, seja preparador físico ou qualquer pessoa. Então a confiança é aquele ciclo positivo para que o atleta consiga jogar bem, para que o treinador consiga tomar as suas decisões, tá? Sem medo, sem dúvidas, tá? E aí, para quem está aqui hoje, eu vou finalizar, né, com esse ponto com 3 estratégias. A primeira é que você prepare-se antes. Passe algum tempo pensando no jogo, no treino, no torneio, enfim. Se visualize lá. Se visualize antes de entrar na quadra. Faça uma sessão de visualização à noite. Se colocando lá. Se colocando com um estado de espírito positivo, relaxando os teus músculos. Muitos atletas fazem isso. Muitos treinadores não fazem isso.
Isso vai garantir que o teu corpo, que a tua mente estejam prontas para a ação. Então, se eu tenho um atleta que ele vai, um atleta de tênis, eu vou fazer ele visualizar os saques da partida que ele vai ter. Isso vai mudar, vai deixar ele pronto para a ação antes mesmo que a primeira bola seja sacada. Um segundo ponto importante sobre isso diz respeito a uma coisa que eu chamo de percentual elevado de acerto. Turma, se você quer que o teu atleta aumente a confiança, pede para ele no início do jogo, da partida, as modalidades com bola, né? Pede para ele fazer um feijão com arroz bem temperadinho, passa uma bola, acerta bastante, acerta muito, acerta muito. Quando eu vou acertando, eu vou ganhando confiança. Coisas passes fáceis. Não vou enfiar uma bola longa lá que eu não vou acertar, que eu vou ter mais dificuldade. Meu controle motor não está tão bom. Então eu faço um feijãozinho com arroz, vou acertando, vou acertando. Isso vai me aumentando confiança. Isso vai tendo um efeito cumulativo de acertar mais passes. Vai melhorar o meu timing de jogo. Vai melhorar a minha crença. Uma vez que eu começo a ter esse percentual alto de acerto, eu vou me colocar em condições de arriscar aquela bola, de ser mais agressivo, de correr mais risco. E aí eu vou acertar. Olha como muda a perspectiva. Alguns jogos, as equipes começam extremamente nervosas, querendo fazer muitas coisas, agredir demais, querendo ter atitudes que não condizem com o momento. Joga fácil, joga fácil, joga fácil, acerta, 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 até que vai chegar um momento que, pumba, você vai meter a bola e vai conseguir fazer o gol, vai conseguir fazer a cesta. Então esse é o segundo ponto. Prepare-se para a partida, percentual alto de acerto. O terceiro ponto é que a gente precisa olhar para falhas técnicas. Corrigir, praticar, corrigir, praticar. Estímulos difíceis para os meus atletas. Eu preciso colocar eles em uma condição difícil no treino, que exija física e mentalmente. Jogos cognitivos. Jogos cognitivos. Por quê? Se esse atleta ele errar uma bola, se esse atleta do tênis ele tiver o primeiro saque dele foi ruim, o primeiro saque do tenista foi ruim, foi errado, o segundo saque dele subsequente vai estar com baixa confiança. E aí o estresse vai jogar ele numa condição de talvez fazer uma dupla falta, vai errar o segundo saque. Então eu preciso dar estímulos difíceis para o meu atleta, jogos cognitivos para o meu atleta, para que ele se coloque numa situação de estresse mais alta. Para que quando ele for confrontado com uma situação difícil no jogo, ele vai ter condições mentais de lidar com essa situação. E aí a gente está usando a psicofisiologia. A gente está mostrando para esse nosso atleta, inconscientemente, tá? Que naquela situação difícil ele vai ter condições de lidar. Ele vai ter condições de lidar, né? Então, nós temos várias ferramentas para usar com os nossos atletas. A gente tem várias sugestões, dei várias dicas, várias ferramentas para você usar contigo e com os teus atletas. E aí a gente pode combinar várias dessas ferramentas, várias dessas estratégias. Tem um ponto para terminar que eu quero falar, que é o excesso de confiança. A confiança é boa, mas o excesso de confiança pode custar muito caro.
Nunca presuma que um jogo, que uma partida, que um treino, que uma corrida é simplesmente fácil porque o seu oponente está lá embaixo da tabela. Porque você já venceu, já correu mais do que o cara várias vezes. O excesso de confiança pode levar a uma má preparação física e mental antes da partida, o que vai prejudicar o desempenho. Então, a abordagem mental correta é sempre tem que respeitar o adversário, tá? Mas eu também tenho que ter essa minha confiança de que opa, vamos até ali. Mas o excesso vai me levar a, a uma condição ruim. Então eu preciso manter essa minha intensidade mental, manter essa intensidade mental dos meus atletas constante e alta. Eu preciso sempre ter um plano, uma estratégia para esse jogo, tá? Para vencer. E esse jogo não é o jogo físico, o jogo de passar a bola para um lado e para o outro. É o jogo mental mesmo, para superar obstáculos, para não fazer com que eu caia no erro de ter autoconfiança em excesso. Ok? Então, para fechar, as pessoas sempre me perguntam o que eu posso fazer para ganhar autoconfiança. Ontem, no Instagram, o que eu faço para ganhar autoconfiança? E eu dou sempre a mesma resposta. Todo mundo quer ouvir a verdade, mas eu vou dizer de qualquer maneira. Você tem que estar aberto e pronto para tentar. Você constrói a confiança ao se acostumar a fazer o que é difícil para você. De maneira geral, é isso. Você pode se preparar melhor, imaginar resultados, ler vários livros sobre construção da autoconfiança, pode pegar todas as ferramentas que eu te dou, mas nada disso vai ser alcançado a menos que você saia e faça o que é difícil, o que é impossível para você. Eu quero que a partir de hoje você pense muito sobre isso. Se torne um maluco, buscando fazer o impossível. Se acostume com isso. Ir além do seu melhor. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas incríveis sobre você, sobre a sua capacidade e a dos seus atletas. Faça um contrato com os teus atletas. Todo dia eles precisam ir além. Toda semana eles têm que sair melhor do que a semana que passou. A gente é muito competente, a gente é muito forte, a gente é muito mais do que imagina muitas vezes. E descobrimos isso quando conseguimos ir além do nosso conforto, passar dos nossos limites, que de maneira geral as nossas limitações são autoimpostas. Então, para quem quiser, eu vou deixar uma sugestão, tá? De um filme bem curtinho, são 23 minutos e é muito impactante. O título é Circo das Mariposas. Procura lá no YouTube, tá? Que você vai encontrar um filme, é um curta-metragem, né? Com o Nick Vujicic. E ele vai falar sobre limitações, tá? Mas voltando a falar sobre a lei, quando você é uma pessoa de sucesso, tenha certeza que você foi além dos resultados. E é plenamente possível construir esse hábito de fazer o que é improvável, ok? Isso é fácil? Claro que não. Mas se você tiver uma mentalidade certa de aprendizagem e desenvolvimento, com certeza tira tudo isso de letra. E depois é como andar de bicicleta, com o vento atrás, te ajudando. Vai, vai, não tem como parar. É isso. Autoconfiança é você passar por coisas difíceis. Sempre. É isso.